Bom, então hoje é dia 25 de outubro de 2023 e a gente está realizando aqui mais uma roda de conversa da Humanidade Viva, que é uma iniciativa do Grupo Semente de Amanhãs e que pretende trazer na forma de um encontro primeiro e depois de um podcast que vai circular através do site do grupo, trazer temas que nós consideramos como temas edificantes e construtores da nossa consciência, a partir sobretudo, da experiência dos grupos da matriz de nascimento. E nós já começamos esse trabalho, essa atividade, é o terceiro encontro, e hoje a gente vai falar de um tema que tem relação com aquilo que a gente já conversou das outras vezes, e que se chama, nós nomeamos como viver na Terra, reconhecer mundos e tornar-se o que se é. Que na verdade vai funcionar como uma reabertura dos temas que a gente tinha já conversado. E a gente espera que fique claro isso depois, quando ouvirem, né, todos os três que já estão prontos. E a gente começa a conversa. O mundo sem o espírito é, para o homem, como um livro, redigido numa língua que ele não consegue ler, mas do qual ele sabe que seu conteúdo é determinante para a vida. Você pode ler de novo? Para quem é muito profundo isso. O mundo sem o espírito é, para o homem, como um livro, redigido numa língua que ele não consegue ler, mas do qual ele sabe que seu conteúdo é determinante para a vida. Sério, né? Profundo. Então, eu vou fazer uma pequena introdução à nossa conversa. Peço desculpas, é que eu estou meio rouca. Então, a gente pensou em mergulhar um pouquinho nessa viver na Terra e reconhecer mundos, né? Para a gente entrar nesse tema, pensamos em começar refletindo que a gente tem uma formação trimembrada, ou seja, nós temos um corpo, esse sólido, entre aspas, né? Que era 70% de água. Isso já é um outro mundo, né? Mas esse aparentemente sólido. Temos um corpo que é o psíquico, ou a alma, que fica no meio entre esse corpo quase sólido e um corpo totalmente de matéria não física, que é o espírito, que é esse tal espírito que ele fala aí no verso, né? O difícil de falar sobre isso é porque está fora da cultura. Se a gente vivesse até o ano 800 depois de Cristo, essa conversa nem teria sentido, porque todo mundo achava normal ser espiritual e corpo. Porque a maioria das culturas vieram do Oriente, e no Oriente isso é normal, né? Foi o Oriente que trouxe uma força civilizatória para o Ocidente. Eles, inclusive, chamavam o Ocidente de bárbaros, né? Então, a ideia é que eles foram trazendo uma visão civilizatória que envolvia essa compreensão de que o homem era uma trindade. No Ocidente, em alguns pontos, existia isso, né? Os povos tradicionais, os povos nórdicos, mas o Oriente maciçamente trouxe essa compreensão, até que no século 869, né? Século IX, no Concílio de Constantinopla, foi retirado dos cânones da Igreja a ideia de que a gente é um espírito, corpo e alma. E ficou para nós só a noção de que a gente é uma alma com alguma coisa de espírito e corpo físico. E isso muda toda a realidade, né? Porque se eu sou um espírito, pressupõe que eu não morro, eu não acabo, eu vou e volto. Muda tudo, né? Nossa visão. Porque a minha alma também é temporária, é passageira. O corpo é passageiro. A única coisa que não é passageira é o espírito, é o que permanece. E aí, pensar que a gente é um ser eterno, e não uma alma que é constituída a cada vez, que tem um nome, uma história, uma família, uma cultura, muda tudo, né? Quer dizer, muda inclusive a nossa pergunta. Cada escolha que eu vou fazer, eu estou fazendo da onde? Da minha alma temporária,
do meu espírito eterno ou do meu corpo. E conviver com a Trindade dentro da gente já significa mudar muitos paradigmas, né? Então, acho que para começar, acho importante falar uma coisinha só mais, é que a gente não é o espírito, alma e corpo, e que existe uma fonte da qual a gente vem como espírito, como se a gente fosse uma centelha dessa fonte, que seria a presença de Deus. Então, a ideia é que a gente é divino também. Isso também muda. Jesus falou, né, que nós somos deuses. Ele estava falando disso. A gente é Deus no nosso ser divino. Mas não é automático, né? A gente precisa reconhecer e tomar posse dessa identidade. Porque a gente é formado para viver no máximo como a alma, e como a alma quase que muito identificada com a parte terrestre, pouco afeita à parte celeste, né? Esse pouco de espírito que na cultura diz que tem na alma. É quase que isso é deixado para alguns, que são os sacerdotes, os artistas, eles cultivam esse pouquinho de espírito. A nós, nessa visão materialista, cabe viver a vida na matéria. Ou seja, a gente está exilado da nossa verdadeira identidade. E isso tem consequências seríssimas sobre a nossa vida, as nossas escolhas, e inclusive o que a gente faz com o que está em volta, né, com o planeta. E pensa que se a gente vai e volta muitas vezes, não tem sentido estragar o planeta e voltar para pegar ele todo esburacado, né? Já muda tudo, né? Nossa concepção de mundo. Acho que isso para começar a introduzir é suficiente. Então, como sempre, vamos ver para onde a gente vai com essas ideias, o que é que movimenta na gente, né? Porque a gente começou a falar disso quando a gente se deu conta de que não foi para falar da multidão que nos habita, né, das partes, que foi a conversa das primeiras rodas, né, a primeira roda. A gente falou, a gente precisa voltar um passo para trás para reconhecer essa constituição trimembrada, né? E como é que se forma a multidão, né? Isso. Porque senão não tem justificativa, né? Senão a gente não vai entender isso, que a gente já ia passar para o que nós fazemos com essas partes, com essa multidão. E falou, não, mas eu vou fazer em função do quê? De acreditar que eu tenho uma trajetória que não é uma trajetória que acaba aqui, né? Então, por isso que a gente voltou, vamos dizer, nesse tema, né? E a ideia de onde brota a multidão também é importante, né? Porque ela brota do fato de a gente vir muitas vezes e do fato de a gente ter livre-arbítrio antes de ter consciência para poder acessar a liberdade. Então, é nos dado a capacidade de escolha no livre-arbítrio, coisa, por exemplo, os animais não têm, né? Se você bota uma torta maravilhosa em um monte de capim, a vaquinha vai escolher um monte de capim. Ela é programada pelo instinto. Nós não somos programados. Tanto é que a gente come coisas que fazem mal, né? A gente até, por livre-arbítrio e inconsciência, né? Atualmente está surgindo, né? A gente falou disso um pouco, uma medicina individualizada. Quer dizer, o que é bom, por exemplo, uma coisa que é boa para mim não é boa para você, porque depende do meu momento, da sua história, etc. Até nisso influencia, né? Uma coisa muito incrível. Então, é importante a gente levar em conta que toda essa multidão é construída pelo uso do nosso livre-arbítrio sem consciência. Então, a gente gera matéria-prima para depois ir e voltar e aperfeiçoar. Acho que está bem introduzido, né? A multidão é a memória, o resquício que ficou de cada vida dessa, né? A memória. Fica em... Que tanto é memória positiva de quando a gente, apesar de tudo, fez uma boa escolha, também aconteceu. E, na maioria das vezes, no pré-acerto, quando a gente fez escolhas que não eram muito interessantes. Aí a gente volta para aperfeiçoar elas. E essa multidão é que traz as crenças, né? As crenças que cada época que a gente viveu tinha uma realidade. E aí, no momento de hoje, a gente tem as crenças que a gente, às vezes, nem entende exatamente por que a gente tem que pesquisar, né? Botar lá o exercício de campo, de onde vem, está a serviço do quê, qual é a dor que está atrás, né? Nosso protocolo de trabalho. Mas a raiz está toda nisso, né? Nessa crença de que somos um espírito e que temos várias vidas
Então, isso é o cerne de tudo, é a essência da essência, porque é o que muda realmente Muda a tudo. realidade. Muda a realidade. O Somos um pensamento todo. espírito, temos várias vidas e tem esse pedacinho que eu acrescentei. E temos o livre-arbítrio livre-arbítrio. para construir a nossa liberdade. Isso é o que muda tudo. Porque a gente vai escolhendo e por acerto e erro vai chegando a escolher o que é harmonioso em liberdade e não por instinto, né? Projeto da humanidade. Essa é a grande diferença. E o materialismo come isso, né? Que tira da ideia de que é o espírito, então tudo são acidentes de percurso. Tem só essa vida, precisa olhar só para ter sucesso material, profissional, momentâneo de qualquer forma, né? Porque se eu vou viver algumas décadas, essas décadas têm que ser boas. Boas no conceito materialista, né? Esquecendo o espírito. E talvez boas para quando a gente consiga manter essa consciência, essa trivialização, o conceito de bom já muda também. O que é bom para mim? Se eu sou materialista, ou se eu Me reconheço como espírito eterno, né? Aí o bom muda. É o que eu vou fazer com a terra, o que eu vou comer, porque é uma dádiva teu corpo, né? Uma coisa. Estava falando ainda há pouco sobre doença, né? Como a gente veio aqui para experimentar a experiência do corpo e o corpo sai da sua função. Ah, meu Deus, né? Que consequência. É que a gente vem nessa experiência, uma vez eu ouvi falar isso e acho bem interessante. A gente vive uma experiência na matéria do corpo, mas na verdade para descobrir o espírito, né? E o corpo é espírito, porque é criado, é criação divina. É manifestação do espírito. A alma é que fica no meio, é que é criação nossa. Entendeu? Mas o corpo é que nem uma fonte, que nem uma árvore. É criação divina. Então a gente vive na matéria, dentro de algo divino, para se reconhecer como espírito. Se reconhecer como espírito. Conceito legal, né? É a matéria da Terra, o elemento químico da Terra, mas é uma obra divina. E é por isso que a natureza faz tanto bem para o nosso corpo, porque ela é divina também. Tem uma identidade, né, Lina? Lembrei disso, agora lembrei do que eu tinha trazido, que eu comentei, né, do Leloup, que ele faz uma analogia entre o processo da árvore e o processo do homem, né? Então, desde o enraizamento até o crescimento e tal. E a última etapa que ele compara ele fala do morrer e tornar-se. Ele fala que toda árvore, quando morre, ela não morre e acaba, ela continua servindo alguém, ela serve alguma coisa, né? E aí ele fala isso que a Cláudia estava falando, né? Que a gente está aqui para entender essa dimensão espiritual. Ele fala assim, que a vida humana está no coração do tempo. Vou ler porque eu acho muito bonito assim, que ele fala. A vida humana está no coração do tempo. O tempo da vida é destinado a tomar consciência de algo que não morre em nós. Essa consciência precisa estar em todos nós, seres humanos. Que acho que tem a ver com o verso também, né? Que a gente sabe que tem. Eu não tenho muita identidade com essa dimensão, até porque eu nem sei o que ela é. A maioria da gente não sabe. Mas eu acho bonito esse dizer que a nossa vida, na verdade, o tempo da vida é para descobrir isso, né? Você pode ler de novo? A vida humana está no coração do tempo. Que ele começa a dizer que como árvore não há nascimento sem morte. Então a gente se espanta com isso ainda, né? De uma forma automática, né? Que a vida humana está no coração do tempo. O tempo da vida é destinado a tomar consciência de algo que não morre em nós, que é o espírito. Você falou que a gente não sabe, mas vou falar uma coisa para ver se faz sentido para você. Sabe como eu acho que a gente sabe qual é o espírito? Quando a gente está fora dele. Veja assim, por exemplo, quando a gente está pego por alguma crença limitante. Tudo certo. Então, quando a gente está preso, por exemplo, que a gente se sente pequeno, aí a gente tem saudade de algo em nós maior, né? Que é quase como se fosse, né? Quando a gente se conscientiza do que... eu sinto que esse é o papel, inclusive, do mal. Fala mais.
Esse é o papel do mal, que é nos dar a condição de a gente perceber o que é aquele espírito. Porque, por exemplo, quando a gente o mal é sempre algo retardatário, né? Nessa visão. Então, quando a gente é pego por algo retardatário em nós, uma reação, um preconceito, etc., aquele nosso modo de funcionar, e que é apertado, pequeno, né? Dá agonia até dentro a gente está naquele lugar, né? Quando a gente consegue sair, parece que respira, e aí você se lembra, então aí você vai para um lugar onde você é mais compassivo, mais generoso, aí quase que se dissesse, gente, isso sou eu, né? Ali é uma crequinha que eu guardo, que ainda não foi limpa. E se não tivesse essa interferência do mal retardatário, a gente não tinha essa percepção da diferença, né? A gente precisa dessa dualidade. Né? Foi criada para isso, para a gente perceber onde é que eu fico. E é legal que é perceber, não pelo mental, é perceber pelo conforto psíquico, né? Onde é que eu estou bem comigo mesmo. E isso, inclusive, ultrapassa o corpo. Porque, às vezes, por exemplo, eu já vi situações, até eu mesmo já vivi, de você estar com o corpo machucado. Me lembro de um momento lá que eu estava com a gripe muito forte lá no Hospital Luz. E eu falei para o Dr. Klaus, eu hoje não vou trabalhar, vou ficar aqui quietinha, porque eu estou muito gripada. Ele falou, de jeito nenhum. Quem está doente é seu corpo, sua alma está brilhando, você está ótima. Então você vai trabalhar e no final a gente faz um trabalho de cura para o seu corpo. Gente, eu achei isso tão incrível, porque as duas lados. Ele separou, ele olhou de forma separada, coisa que a gente não consegue não faz, fazer. porque às vezes está o corpo e a alma chumbado, né? Mas é possível acontecer, por exemplo, que a gente vê até mestres, o próprio Chico Xavier com doenças e a alma brilhando, né? Isso é possível acontecer, porque está havendo algum processo de escoamento pelo corpo, né? Mas pode ser que a alma seja envolvida também, né? Só o espírito esteja presente. Ou seja, a gente é 3 em 1. Como é para vocês isso, viver 3 em 1? Lá não podia falar um pouquinho como é que sente que é esse desafio. Reconhece, desculpa, né? Quando não reconhece, fica difícil, né? Porque a gente acha que está limitado, que está difícil, que está doendo, que tem muitos incômodos, muitas necessidades para o corpo físico, e ele fica puxando a nossa atenção, né? O tempo inteiro. Né? E quando a gente está num ambiente assim, por exemplo, que já começa a falar de outras coisas, eu penso que a gente lembra. Faz a conexão o tempo todo. E aí parece que vem uma força, né? Um empoderamento, assim, que é uma palavra muito usada hoje, mas um empoderamento real mesmo, que você consegue falar, nossa, então, se é assim, né, como eu faço para sustentar isso, né? Eu acho que a busca fica um pouco mais presente, né? Como que eu... entendi, agora que eu quero ficar assim. Encontrei a pista, né? Encontrei a pista, como faço eu não me perder daqui. Isso também é um bom tema, né, para a gente conversar. Como é que faz para não se perder? Né? Para mim, essa remembração, essa informação, ela é crescente ao longo da minha vida. Quando eu olho lá para trás, que eu nem tinha essa informação, talvez eu tivesse sentimentos relativos a quem está vivendo sem essa informação, né? Que parece que está faltando algo, estou buscando algo, o que é. Aí, às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, da história dela, ela pode ter alguns repentes de busca do divino, mas é uma sensação, é uma sede de água espiritual, é uma vontade, está faltando algo que era difícil nomear e até saber, porque não tinha essa consciência, mas sentia falta, como uma saudade, né, que a gente tem em alguns lugares. E conforme o tempo vai passando, eu vou tendo contato com essa informação, e vou principalmente convivendo, né? Eu acho que aí o convívio é tanto pessoal. Eu vou fazer uma escolha. Essa minha escolha eu quero priorizar o quê? Eu quero levar em conta que eu sou corpo, matéria e espírito. Né? O corpo material, o espírito e a alma. Ou vou fazer o que é melhor para mim agora, sob determinadas circunstâncias. E a outra forma é
estar em convívio com pessoas, se alimentando como a gente está fazendo agora, não só do café e do pão delicioso, né? Esse alimento, porque assim, é aquela gotinha no dia a dia que vai te fazendo lembrar. Porque dependendo do sistema em que eu vivi por certos períodos da vida, era quase assim como que sair de dentro do mar, de dentro da água, para tomar o ar para fora, né? Estou lá embaixo, o ar vai acabando, mas eu quero continuar olhando para os peixinhos, para as coisas, o ar vai acabando, acho que eu vou ficando roxo ou branco, aí saio, tomo ar, falo, nossa, tem ar, verdade. Então, eu acho que essas duas formas, né, elas convivem nas minhas escolhas, no meu dia a dia, desde quando eu acordo ou até quando eu vou dormir, né, como é que eu me considero. E essa escolha do que fazer também ao longo dos dias, né, de estar cercado de quê? Porque tudo é bom. As coisas tipicamente materiais têm um gosto que abre o apetite para o sensório, né? Mas aí, na medida que você vai tendo um pouco de consciência, dá para escolher, né? Ponderar, pensar. Então, para mim, eu estou assim no meio desse percurso. Às vezes eu me sinto plenamente consciente que sou um trilho e tem horas que eu esqueço, né? Eu estou fazendo algo e entro nos sentimentos, nos movimentos, nos pensamentos de quem acha que é uma coisa só. E isso acontece continuamente ao longo do dia, né? Mais um lado num dia, mais outro lado no outro. E aí eu acho que o exercício em grupo é um santo remédio. Esse gota a gota, né? O Steiner falava de que precisava se criar ilhas etéricas, que é isso. Grupos de pessoas afins se nutrindo e conversando, porque ele fala que a viagem solo é impossível. Porque você fica comido por todos os lados, né? Bombardeado por todos os lados. Se a gente não se liga a algum egrégora, algum grupo que pratica isso em liberdade, sem dogmatismo, né? Porque antigamente as igrejas faziam esse papel, mas agora elas perderam por causa do dogmatismo, né? A alma da consciência pede que a gente entenda tudo e não tome como dogma. Então, quando as igrejas têm muito dogma, a gente já não se sente mais alimentada lá. Então, precisam surgir grupos que não tenham dogmas e que vão investigar a alma. Então, eu acho que é por isso que tem tantos grupos nascendo no mundo, né? De diferentes inspirações, mas com esse propósito de cultivar a trindade no dia a dia, nas práticas. Senão a gente sozinho é tragado, não tem chance. Eu vejo as pessoas que eu conheço que têm dificuldade de se ligar a grupos e fazer parte, elas ficam numa gangorra, sobe e desce, sobe e desce. O negócio da água que você falou, pega um pouco de ar, Isso, e volta. porque sozinho você é um alvo fácil. Sozinho a gente se embrenha, assim, no dia a dia, na rotina do dia a dia, e eu às vezes me sinto, assim, comida. Assim, é como se você perde a consciência. Porque você entra, você tem que ter muita força interior também de querer buscar essa consciência. Porque às vezes você tá ali embaixo da água, que nem o Sidney trouxe, mas e ali fica, né? Nem percebe que tá, né? Mas falando disso, até eu anotei aqui para não esquecer que durante a pandemia eu li o Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu já tenho que ler. E todo mundo fala, né, que na verdade aquele livro é um estudo da alma. E é impressionante, porque ele traz, assim, e que eu me vejo muitas vezes, gente, né, qualquer um aqui se olhar nesse sentido, vai se ver ali também do desenvolvimento do personagem, assim, que era tanto medo no início, como no final ele se empodera dele mesmo, assim, com uma autoconsciência do que ele está fazendo. E é bem isso, eu acho, que é essa remembração. Acho que esse trabalho até que chega ao ponto da gente reconhecer que isso foi uma coisa que a gente chama, que a gente se vê engolida, né? Que acontece. Quer dizer, eu acho que é o trabalho a gente conseguir um dia chegar à consciência de que eu me deixo engolir. Também é
Não é uma escolha deliberada, né? Mas eu acho que é um processo, né? Perceber, nossa, eu tô sendo engolida, como é que eu vou sair disso? Como é que agora eu vou Acho sair, importante buscar? já conhecer mecanismos para si, né? Para algumas pessoas, às vezes é ir para a natureza, para outra é ler, para outra é E essa conversar ilha, que nem a sobre Maria Lúcia essa trouxe ilha. isso, eu acho que, nossa, você sai, né? Você se resgata. Se assim. lembra quem você é, né? A chave é essa, eu É, acho. também acho. E tem uma coisa também que eu acho assim, a gente se deixar o que você está falando engolir. Porque assim, se eu não fizer nada que vá me nutrir na conexão, é inexorável. Eu vou ser engolida. Então, a vida da gente começa a mudar quando a gente bota na nossa rotina, de verdade, coisas que alimentam a conexão. Senão, não tem jeito. É quase como se fosse uma ilusão infantil. Ah, vou viver e eu consigo. Ninguém consegue. Se eu não botar na minha rotina, por exemplo, uma retrospectiva, que é o que ajuda a gente a olhar o dia e ser autoral, né? É fazer o que a gente acha que não está legal, plasmar uma nova realidade. Essa ferramenta, eu acho, para mim, ela mudou a minha vida. Ela é fundamental. Porque o que é que eu faço? Todo dia eu faço um controle de qualidade. Né? E se eu faço um controle de qualidade e plasmo de uma forma diferente aquilo onde eu fui tragada, eu vou diminuindo as áreas de tragamento. Entendeu? Se eu não faço isso, ou na medida que eu não faço alguma coisa para isso, é inexorável, eu vou viver na gangorra. Eu vou viver na gangorra, entendeu? Então, é um momento muito sério na vida de alguém quando eu resolvo cultivar o espírito, da forma como me for mais adequada. Mas se eu não fizer algo, eu serei aquela pessoa chorosa, ou revoltada, ou reclamenta, eu não consigo, não é para mim, eu sou tragada, entendeu? Aí que entra na questão da multidão, né? Porque aí eu tenho as partes que não querem fazer, ou porque acham que Sim. não funciona, porque acham que não, ou não compreende. Tem então uma parte que já conhece isso e sabe que tem que levar para a noite, que tem que fazer o acompanhamento, que tem que buscar, que tem que fazer essa conexão. Aí você tem lá as 345 partes. Exatamente. Quer dizer, não é nem fora, a gente é tragada por dentro, é isso que você está falando. Eu acho que fora ele só Reflete. ele reflete dentro, né? Verdade. Porque a gente tem as partes que aí ela se apoia no fora, né? Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho outra coisa para fazer, porque aquilo é mais importante. É mais importante para quem? Ou quem que dentro acha que isso não é tão importante e que não vai resolver o meu problema? Exatamente. Que eu acho que fala com o começo, né? Quando a gente fala dessa multidão, né? Dessas idas e vindas. E agora espero que de algum tempo, né? Que a gente tá em contato com isso. E aí precisa ir esclarecendo todas as partes dentro, né? Então, você fala, vem uma imagem para mim assim, que é resumindo, seria quem governa a minha vida, né? É a multidão que habita na minha alma, ou é meu espírito? Parece que, claro, o tema já deu claro, assim, a gente precisa falar mais, que a gente notou que o espírito é o que a gente precisa conectar, é o que vai fazer grande diferença, né? Eu digo assim, né? A gente pode ficar horas, mas tá óbvio, né? Aí a gente podia explorar um pouco isso, então, Maria Lúcia, assim, se é o espírito mesmo que vai coordenar, que vai trazer esse empoderamento, não deixar a gente sugar, ser tragada, alguma coisa assim. Vai anotando, Coisa que tá óbvia e a pergunta é até hoje, porque eu fico olhando, a gente liga a televisão, né? Aí meu marido falou, você viu? Tempos atrás, que a gente já tá no mundo agora, que a gente liga a televisão, você é tratado, coisa né? ruim. E aí então, assim, hoje, assim, que eu quero estar conectada, não quero perder essa egrégora, essa energia e tudo, o que de concreto a gente pode fazer? Não sei se eu saí muito do tema, né? Mas assim, aqui já é uma resposta, né? Estar unido com pessoas que fazem. Isso é uma grande. Né? Porque gente que faz leitura isolada não consegue. Porque tem que criar vínculos afetivos, a alma tem que vibrar, tem que, entendeu? Tem que integrar tudo. Porque, por exemplo, aquele comportamento super ascético de você viver sozinho na montanha, ninguém consegue mais hoje.
Não, e você lê, que nem essa leitura que foi que eu tive na pandemia, a gente leu no grupo. E é outra. Eu falei, gente, se eu tivesse lido esse livro sozinho, pelo amor de Deus, não teria entendido metade do que eu. Porque um falava, o outro falava assim, olha tal frase que você não tinha prestado atenção. Então, essa coisa do trabalho em grupo Coletivo. é outra qualidade. Então, vou só pensar uma coisa aqui, que já era a pergunta que eu ia fazer no início, mas então, só para não desviar, que a gente vai falhar isso no próximo episódio, então, eu tenho uma preparada. Assistam. Mas me veio uma pergunta aqui. Qual é o papel da lógica, do raciocínio do ser humano mental, que está muito, né, já está difundido hoje, que a gente, né, tem pessoas até que rejeitam ser muito emocional e tudo, então isso já está vivo, né? O espírito ainda está acordando, né? Mas a parte mental, lógica, cognitiva, como que a gente pode usar isso para não ser tragado, para não ser Incrível. porque acho que já entra num campo que não é muito espiritual, mas que a gente já tem domínio Fazer uma ferramenta. Eu acho que essa é uma conversa que o campo está se formando, porque eu estou aqui já há alguns minutos refletindo sobre essa linha, que é assim que a gente começa a ter um mínimo de consciência e começa a perceber essa trindade, pelo menos em mim, eu não sei, talvez seja comum a todos, mas em mim vem uma coisa, não, mas então peraí, aí vai para aquele coisa ascética, você pula para outro ponto, esquece que estou na matéria. Não, mas se eu fosse para esquecer que eu estava na matéria, não precisava nem ter vindo. Né? Então não tem muita lógica. E aí, um dos trabalhos desse percurso de quando a consciência vai se formando é justamente como eu convivo com esse aspecto espiritual e material estando aqui. Como é que eu junto tudo que é importante material com essa percepção espiritual? Quem faz isso é a alma, né? Lembra que a alma, Exatamente. lembra aqueles 2 triângulos e o losango no meio? E a alma, ou a psique, tem 3 funções: pensar, sentir, querer. Então, a ideia é que a alma está sequestrada pelo materialismo. De verdade, o pensar é racional, mas é materialista. O que é que o Steiner propõe? É que você torne o pensar um pensar cósmico. Amplie o pensar, amplie o sentir e amplie o querer. Entendeu? Porque em alguns momentos eu confesso que parecia que eu não queria pensar, porque parecia que pensar era uma coisa materialista e eu queria me espiritualizar. Mas é justamente esse o segredo, ou um dos passos, né? É usar os nossos atributos de pensamento, inteligência, capacitação, mas de uma outra forma, né? Cósmica e não só materialista. E essa é a tarefa de cada um, né? Então, pensar a gente ainda pode até fazer sozinho, né? Lendo. Sim, mas o sentir você só faz nas relações. Então, por exemplo, hoje o que é que a gente assiste? Muito. Pessoas que leem livros, que tem muita literatura hoje em dia, né? Muito disponível, sobre os mundos espirituais, até de um ponto de vista mais esotérico, até científico, né? Como o Steiner, por exemplo. Tem a teosofia, tem muitas linhas, né? O budismo, o hinduísmo, todos trazem conhecimentos seríssimos sobre o mundo espiritual. Mas se eu só espiritualizo meu pensar e não espiritualizo meu sentir, eu fico cindido dentro da alma. No meu pensar, eu penso cosmicamente, mas eu só atuo que nem antigamente, só quando eu vou na missa no domingo, entendeu? Mas o sentir, quer dizer, para que a compreensão cósmica desça e se torne emoção, sentimento, eu preciso viver isso nas relações. É por isso que no Sementes a gente fala que a gente só encarna mesmo tudo isso quando a gente trabalha juntos com esses conceitos. Porque aí isso envolve vida de relação, envolve eu trazer tudo que é espiritual para o miudinho, no respeito ao outro, na cooperação, é onde eu transformo o meu sentir na prática e o meu agir, né? Estava aqui pensando que isso que você falou, né, que a alma se aproxima só do corpo, que é um dos resultados daquela separação que você comentou, né? Que eu acho que para cada um vai de um jeito esse descobrir o espírito, o que é, né? Aí eu estava aqui pensando, me perguntando, nós escolhemos nascer num país, né, como o nosso, que tem uma tradição da vertente cristã católica, e qualquer um de nós aqui, se for procurar ancestralidade, ou vai cair em português, ou vai cair em espanhol, ou vai cair em italiano, a mesma matriz.
e fico me perguntando que trabalho é esse que a gente tem que fazer para recuperar essa dimensão do espírito, tendo sido formado e conformado nesse espaço que é só corpo e alma, que é o que você comentou no início, né? Falo isso porque para mim foi uma descoberta. Eu atuei na Igreja Católica na minha adolescência, na minha juventude, assim, foi um espaço de muita realização, foi muito bom. Eu não tenho nenhuma memória ruim com relação a isso, mas aí me ausentei disso, alguma coisa não batia mais, e foi preciso demorar acho que 40 anos para eu ler no livro do Steiner que a Igreja Católica tinha cindido o espírito da Trindade, dessa trimembração. E aí foi uma mudança na minha cabeça, assim. Mas é por isso que eu falo que eu estou construindo ainda essa ideia do espírito, que é isso, esse lugar. Por isso que saiu aquilo, a gente não sabe o que é. Sim. Porque para mim fez muito sentido saber que houve um dia em que a gente começou a pensar que a gente é só corpo e alma. E o que isso significa de verdade para mim, sabe? E aí eu gosto quando Maria Lúcia fala essas coisas práticas. Quer ver? A gente sabe quando a gente está fora, tá no girar, sei lá, vai tá fora, né? Aí a gente sabe, mas eu não reconhecia isso assim, sabe? Então, assim... E essa é uma marca, como você falou, de todos nós, né? Isso assim, por exemplo, das almas brasileiras, né? A gente traz no nosso empório essa informação, que a gente é só corpo e alma. Que sério, né? Aí a gente estava pensando, a partir do que você falou, aí a gente vem para o lugar onde a gente encontra os índios, Tupi e Guarani, que falam do espírito, eles têm a trindade, gente, isso é muito sério, né? E viemos também para as religiões africanas, que também falam de Oxalá. Eles têm claramente no panteão espírito, alma e matéria, porque não passaram pela Igreja Católica. A noção da reencarnação muda tudo, né? Me vem um pensamento quando você diz isso, que ele pode estar completamente fora, mas é o que me veio. Viemos para um país, vamos dizer, para estar com os índios e deles aprender. Com eles, né? Eles foram dizendo e não tiveram a chance. Aí tivemos a oportunidade dos africanos, também consumimos essa chance. Incrível isso, né? Na verdade, acho que a gente foi plantado uma sementinha, né? A gente só não conseguiu pouco. pegar tudo, mas foi plantado e aos pouquinhos. Eu acho que a gente tem foi plantado, se estamos... E ela está disseminada, eu acho que está, a gente é só ver, porque assim, oficialmente, né, a gente tem uma coisa de que o Brasil é um país católico, agora se você for na estatística, não é isso que vai mostrar. Né? Assim, não é isso. Eu acho que é uma coisa, a gente já tem essa tarefa, que é de desconstruir isso que hoje está na moda chamar de narrativas, né? Que é desconstruir essa ideia de que nós somos um país católico que só acredita nisso, o que não é verdade. E é só recuperar isso. Acho que é uma coisa meio de tirar véu, sabe? Tem essa impressão. E a gente começa tirando véu próprio, né? Quando percebe isso, assim. Mas existe necessidade, eu acho que até para quem está ouvindo, de esclarecer um pouco melhor essa questão da alma e espírito. Até porque está tão arraigado essa noção de alma na cultura nossa. Eu tenho a sensação que talvez para quem está ouvindo, talvez esteja um pouco confuso essa diferença alma e espírito. Porque até então, para as pessoas, alma é como se fosse Mas espírito. Foi que a gente foi ensinado assim. Foi que a gente foi ensinado. Então, até Maria, se puder dar uma legal, eu acho que esse ponto para quem está nisso, ouvindo é bom, né? Então, por exemplo, vou falar de uma forma mais prática, porque não adianta teorizar aí, né? A alma, onde é que ela se manifesta? Na cultura, por exemplo. Na cultura de um povo se fala até da alma dos povos, né? A alma dos alemães, dos portugueses, que é como se fosse a forma como aquele povo está vivendo. E isso é no coletivo e no individual, né? Então, nas famílias se fala que os Sousas são criativos, né? Os não sei quem são nervosos, né? A gente que é uma característica de como a alma daquele grupo, que pode ser um país, pode ser uma família, pode ser uma pessoa, está vivendo a vida dela. Se a gente considera que existe o espírito, a alma seria aquela pessoa, aquele povo está criando aquela alma porque é o que ela dá conta de fazer para interagir o espírito com a matéria.
é o que ela dá conta. Então, quanto mais eu estou inconsciente do espírito e tenho mais cultura material, mais a minha alma fica materializada. Então, por exemplo, a alma de um índio é completamente diferente da alma de um nova-iorquino, por exemplo, né? O nova-iorquino, super cheio de cultura, etc., mas a alma está achatada pelo materialismo. O índio que não tem cultura nenhuma, mas tem ainda uma relação com o divino, pela natureza, etc., a alma dele respira o divino. É só a gente lembrar, por exemplo, aquela declaração daquele chefe indígena lá nos Estados Unidos, vocês se lembram? É uma coisa bem conhecida, que era numa época da invasão dos povos indígenas lá nos Estados Unidos, uma coisa antiga. Alguém viu, já leu? É uma coisa maravilhosa, assim. Tem a declaração, vamos imaginar, do governo justificando o gesto de invadir, e o chefe indígena faz uma declaração convocando as pessoas a não esquecerem quem são. É uma coisa assim, se achar por aí vai ser ótimo. Só para mostrar que é como se fosse, ó, com os olhos da terra, o nova-iorquino estaria muito mais culto, né? Não está. Ele está com a alma encharcada de uma cultura separada da Trindade. Isso às vezes engana, por exemplo. Imagine os cientistas que fizeram e detonaram a bomba atômica. O nível de cultura técnica que eles tinham era altíssimo. Mas a alma deles estava totalmente achatada, porque eles não pensavam no coletivo, nos elementais, nos povos de toda a Terra, no lugar da Terra, no conjunto dos planetas. Entendeu? Então a alma pode estar cheia de informação e ser anã espiritualmente. Ficou mais claro? Ficou muito claro. Você me deu até mais, respondeu mais do que eu perguntei, porque na minha ainda no caminhar, né, eu pensei que a gente poderia, através da lógica, que foi a pergunta que eu fiz, da razão, do racional, lidar com as questões, né? E você ampliou. Para mim, assim, você trouxe a chave, sabe? Porque você falou assim, bom, tem as questões do dia a dia da Terra que a gente, todo mundo veio lidar, né? Que a própria, eu imaginei assim, fiz essa imagem, que a própria Terra vai trazer os insumos que a gente precisa para se desenvolver enquanto espírito, né? Então, tudo que vem a mim na Terra, no plano terrestre, é elemento para que o espírito possa ser trabalhado, né? E aí plasmar coisas, né, bonitas e tudo. E aí eu falei, como é que a lógica pode entrar nisso? Você já falou assim, bom, mas não é só a lógica, é o sentimento e o querer também, né? Então, assim, eu acho que viver, assim, de ferramenta para o dia a dia, quando eu tenho uma coisa que a Terra me dá, ou seja, que a vida me traz, como conflito ou desafio, eu posso pensar, eu vou usar o meu pensar, o meu sentir e o meu querer aqui também, né? Como eu posso usar os três juntos, seria o ideal, mas eu também posso resolver com sentimento, no sentido de em grupo, coletivamente, né? Posso também resolver com uma ação pensada, né? Quer dizer que eu tenho, não preciso ficar só no mental, né? Se ficar, vai ser capturada. Exatamente. Porque se o mental está materializado, né? Como muita gente vê na cultura hoje, que é muito um plano só da matéria, da causa e efeito instantâneo, né? Imediato, a gente é capturado, né? Quer dizer que o meu mental pode me atrapalhar também se estiver materializado. É o que mais atrapalha hoje em dia, porque ele tem um verniz de desenvolvimento, né? Porque é sofisticado, mas é um verniz, mas ele é uma coisa sem raiz, né? E aí vem assim, eu tenho um conflito fulano, o país A vai atacar o B, então vamos construir uma bomba que, né, resolve, assusta, ou não, né? Onde a resposta é muito mais social, muito mais... Pensando no coletivo, né? Tem um exercício que a gente faz na matriz, em variados momentos, com conteúdos diferentes, que é fazer como se fosse uma conferência interna. Por exemplo, nesse caso, a gente pode fazer uma conferência interna. O nosso espírito, nos 4 pontos cardeais, e nos outros 3, meu pensar, meu sentir, meu querer, minha alma. E no meio, um problema para a gente examinar. Ajuda bastante. Para ver, e aí vamos ver muitos pontos de vista, porque o que é que aparece em cada pedaço da gente, da alma, né? No pensar, no sentir, no querer, vai aparecer tudo que ali é retardatário, que precisa ser atualizado, porque é essa dinâmica que está por trás de encontrar questões novas, é poder atualizar o que está velho. A dinâmica é essa. Quando a gente não sabe, que é aquilo que Valéria falou no começo, quando a gente não sabe que tem um espírito para atualizar, a gente fica patinando. Então, se eu sei que eu tenho um espírito que é portador de todos os passos para o futuro de mim mesmo,
todo o embate que eu tenho no mundo é para atualizar a minha alma em relação à minha essência, porque a minha alma está desatualizada. Então, a Terra vai trazendo as coisas que vão precipitar o que já não pode mais ficar, entendeu? E aí tem um sentido no que chega, inclusive. As coisas que nos incomodam, que nos atrapalham, a lógica que está por trás do que é trazido é a lógica de o que não pode mais ficar sem criar ruptura naquele sistema. Entendeu? E aí a gente... Ficou claro? Acho que não, né? Quem Pra quer mim, explicar não. isso com outras formas? Não, na verdade, fiquei com uma dúvida, porque assim, o que a gente tem que atualizar o que está velho, daí você falou da alma, mas quando você falou isso, me veio o espírito, não é? Porque não é o espírito que a gente, das multidões, ele é que fica em todas as reencarnações, em todas as épocas que a gente viveu. Então, o Tem um espírito. conceito Acho que eu misturadinho tô, aí. exatamente, tô misturando Não, o alguma espírito coisa, não assim. se mistura, porque cada vez que a gente, com a nossa multidão, ele nos, ele está lá, nem encarna totalmente na Terra, né? Ele fica no mundo espiritual, e aqui a gente tem um reflexo dele, um recorte dele, para você atuar cada vez na vida que é a nossa alma, tem um recorte. Então, aquilo que a igreja falou, que a alma tem um pouco de espírito, é verdade, não é toda a verdade, mas é verdade. É um reflexo do nosso espírito. E aí a gente tem que atualizar as memórias que ficaram muito retardatárias no pensar, no sentir, no querer. Porque as memórias que foram positivas, elas são anexadas ao espírito, como na mônada, como se fala, como se fosse uma colheita daquela encarnação, entendeu? Então é anexado, a gente amplia o nosso espírito. Ele é como se ele é a totalidade, mas a gente amplia ele com a experiência na Terra. E aquilo que ficou para trás, que não pôde ir, porque estava muito retardatário, a gente tem que voltar para encontrar. E como é que a gente encontra o que é retardatário? Nas coisas que não dão chabu na nossa vida. Nossa. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, mas vocês vão entender. Por exemplo, você vai andando na rua, alguém vem com um revólver para lhe assaltar. Isso é uma experiência de encontro com a parte retardatária. Você precisava encontrar com a parte sua que já não cabe você sustentar ela dentro. Você viveu ela em outra época onde usar violência era normal e ela ainda tem um traço dentro de você e você precisa reciclar. Quando é que a gente vai encontrar com uma experiência dessa? Quando a gente já tem desenvolvimento na conexão com o espírito suficiente para encontrar isso e não ser capturado de novo. Não virar o chefe da gangue, entendeu? Às vezes você pode encontrar isso e não estar preparado para isso, e aí é que acontece que a pessoa É capturada. em depressão, em síndrome do pânico. É mais ou menos isso que acontece quando a gente encontra uma coisa. Nem Não é que não sempre está preparado, sabia? não sabe. Não conseguiu Isso. dar o start, porque Não estava sabe tudo que ali. Tem uma engenharia cósmica que controla esse Exatamente. fluxo. E para estar preparado, precisa fazer um trabalho anterior, prévio e de sustentação, que é o que a gente começou a falar no início. Como eu não me perder, né? Porque talvez preparado estou, mas se me pega desprevenido, eu vou até lembrar, vai demorar um pouquinho. Né? Mas como que eu posso fazer para não esquecer, né? E quando acontecer, eu responder mais prontamente. Então, A gente vai ter esse dia para conversar sobre isso, né? Mas assim, numa forma muito simples, é assim, vou dizer bem simples, bem prático. Pensa bem, eu sou composta de cabeça, tronco e membro no corpo, e também é trimembrado. E se a gente projetar o que é isso para o espírito, aqui seria o espírito, a cabeça, aqui seria a alma, aqui seria a matéria, né? Se fizer uma analogia. Imagine você dizer para as pessoas assim, hoje eu vou para uma festa sem cabeça. Tirou a cabeça, vou só tronco. Vou escolher com quem eu vou casar sem a minha cabeça. Entende o que eu estou querendo dizer? Sendo a cabeça o espírito, né? Isso. Então, e a gente vive fazendo isso, tomando decisões sem usar o espírito. Então, é impossível a gente ter a mesma resposta que 3 partes dariam para uma resposta que só 2 partes, ou às vezes a gente tira a cabeça e a alma. Vai só com a matéria. Só as pernas. Só as pernas ninguém. Eu vou pra festa, só precisa de calça, né? Só vai com a filha. No fundo, eu acho que é só. Só não, é tudo isso, né? Mas no fundo, eu acho que é uma questão que você fala, como é que fazer para não esquecer disso, né? É trabalhar para
ter essa consciência presente o tempo todo. É isso, né? Porque assim, aí Criar um você não vai- estilo de vida. É, Não dá você para não- fazer isso na missa no domingo. Eu Me acho parece uma. Só para terminar assim, que eu acho que assim, que às vezes me parece uma coisa muito simplista. Eu pensar, não, eu estou consciente de que a minha vida não acaba aqui. Eu acho que isso é um ponto básico, né? Sem não gosto de usar acreditar, né? Que parece coisa de crença, né? Sem internalizar isso, nenhum passo pode ser dado. Se eu não reconheço que essa vida não acaba aqui. Para mim, começa aí. E nem começou aqui. E nem começou aqui. Isso. Isso é boa. Que não começou e não acaba aqui. Aí, e tentar o máximo possível ter consciência disso o tempo todo, porque a gente recebe convite o tempo todo Para agir com perna. Para agir com perna ou para dar esse passo. Um passo pequeno, um passo que é do tamanho da minha perna pode dar, né? De dizer que, não, aqui eu não vou sair sem minha cabeça mais, né? Mesmo que a cabeça esteja assim, meio de lado, mas assim, vou sair com ela, assim. É assim. E ainda tem outro ponto, que quando eu tomo essa decisão, que a Valéria está falando, eu passo a ter o direito à proteção espiritual para me manter na Terra como espírito. E eu não posso ter isso enquanto eu não tomo essa decisão. Entendeu? Então, tem isso. A decisão é chave. É eu, e ninguém vai forçar a gente a tomar essa decisão, é livre-arbítrio. Você pode demorar 100 vidas para fazer isso. Um dia, geralmente o que dizem, você vai cansar de andar só como perna, vai ter saudade do tronco e da cabeça, e aí vai dizer, gente, é de cima, eu agora quero viver em 3. Eu penso que essa é acreditar mesmo, mas tem uma coisa que você não precisa acreditar, que é o que te traga, né? Que é as pessoas em volta, a sociedade, ou seja, o seu grupo familiar, que te rejeita quando você faz essa escolha, né? Porque se você quiser pensar diferente, pensar em conexão e meio que separado do trivial, eles vão te rejeitar e você vai se sentir desamparado, digamos assim, Sim, né? essa é uma E dor que aí, todo mundo essa é uma... Principalmente porque quando a gente começa isso, eu sei porque eu já passei dessa fase, estou mais velha, né? Mas eu me lembro quando eu comecei jovem com essa descoberta, a gente parece que quer fazer a cabeça de todo mundo, né? E não é porque a gente escolhe uma vida mais profunda que as pessoas nos rejeitam, é porque a gente começa a querer dar pitaco na vida de todo mundo. Então, digo a vocês com experiência própria, irmão, marido, filho, todo mundo. A gente não tem esse direito. A gente tem que viver a nossa vida na nossa interioridade e aí deixar que os outros percebam as nossas mudanças. E se a gente não interfere, não critica, entendeu? Porque esse ato de querer criticar fora corresponde a tudo que eu não estou fazendo dentro. Então, fica querendo que os outros façam. Aí as pessoas se armam. Eu sei que eu passei por isso quando era jovem. Quando eu tomei consciência, mudei totalmente o meu padrão e muda o movimento das pessoas. As pessoas começam a dizer assim, puxa, eu não sei o que você está fazendo, mas isso está me fazendo bem. As pessoas começam a se aproximar sem defesa. Sem defesa, gostar e com o tempo dizer eu quero também. É mais lento, na verdade. Mas é mais efetivo. E a gente, na nossa euforia inicial, quer mais até você dar um Não passinho é bem pra euforia trás. o nome disso. É ainda uma parte que está sem a cabeça, sem o espírito, porque não está percebendo que o outro tem uma história antes, que ela falou, tem uma história depois, que cada um tem um momento, entendeu? É incrível, isso é nos mínimos detalhes. Ficamos por aqui, é isso que você está falando, né? Acho que sim. Gente, não precisa parar a conversa, mas a gente só interrompe aqui, né? Para não ficar muito Muito longa.